Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, já tem alguns dias, está em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4, nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do semeador, e o tema da mensagem é: que tipo de terra é o seu coração? Que tipo de terra é o teu coração? A parábola do semeador. Né? Em nome de Jesus, essa semana nós vamos estar em consagração, em jejum, né? Tiramos aí o café da manhã. Eu não sei vocês, irmãos, mas para mim é a pior refeição que tem. Eu posso tomar o café da manhã e ficar o dia todinho sem comer, que eu não sinto falta, mas tirar o café da manhã é algo que me dói muito, mas nós precisamos, né? O jejum, eu estava até escutando um culto antes de manhã de vir, porque a vantagem de você morar 2 minutos da igreja é que você pode ficar um pouquinho, né? Aí eu estava assistindo um culto online que começou às 7 da manhã e o pastor estava falando sobre isso. Ele falou: o jejum é uma prática cristã. Ah, pastor, mas é obrigatório? Não, Jesus não falou que é obrigatório, não está nos 10 mandamentos, mas a Bíblia fala que Jesus ele induz. Quando ele vai falar lá em Mateus 6, ele vai falar o que? Olha, quando vocês forem jejuar, não façam como os fariseus, que ficam com a cara batida no monte. Então, quando ele fala, quando vocês jejuarem, significa que ele tem a intenção de que a gente jejue, né? Se ele jejuou, é porque ele também tem a intenção que nós, como discípulos, façamos a mesma coisa. Então, que essa semana seja uma semana realmente consagre mesmo ao Senhor, sabe, irmão? Não fique só sem comer. Tire um período, nem que seja 15 minutinhos, para você orar, para você meditar. Você vai ver como vai ser poderoso. A Bíblia vai dizer que existe casta de demônios que só saem através do jejum e da oração. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Às vezes você está com uma situação na tua vida que você está orando, você está fazendo campanha, o pastor já orou, e nada resolveu. Experimente jejuar por essa situação, por uma pessoa, por uma causa. Você vai ver que às vezes a situação acaba sendo resolvida, porque existem coisas que quando você renuncia ao seu prazer para querer Deus, Deus intervém, não tem como. Amém, queridos? Então vamos lá, para a gente não perder tempo. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4, que diz assim: reunindo uma grande multidão, vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. A outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, e a 100 por 1. Tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos perguntaram: o que significa aquela parábola? E ele disse: a vocês foram dado o conhecimento do mistério do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus, e as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, mas o diabo vem e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são as que receberam a palavra com alegria quando ouviram, mas não tiveram raiz. Creram durante um tempo, mas desistiram na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas não seguem o caminho, e são sufocados pelas preocupações e pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadureceram. Mas os que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm e dão frutos com perseverança. Amém, queridos? Ou frutos permanentes. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós te consagramos, ó Deus, este período. Pedimos para que o Senhor continue falando ao nosso coração, como o Senhor já tem se manifestado. Que não saia nada de mim, porque eu não tenho nada para oferecer, mas a tua palavra diz que ela é viva e eficaz. A tua palavra diz que ela não volta sem dar frutos, ó Deus. Então que a palavra do Senhor possa cair em boas terras e possa germinar e possa dar frutos nesta manhã. Em nome de Jesus, que toda distração caia por terra, que toda preocupação caia por terra, que toda mente agora seja cativa ao Senhor nesta manhã, que aqueles que também estão ouvindo online possam ser completamente abençoados e tocados dentro dos seus lares, dentro dos carros, aonde estiverem ouvindo, que esta palavra possa ser lançada e germinada em cada coração. É assim que nós oramos e clamamos para que o Senhor fale conosco nesta manhã, em o nome de Jesus, amém, amém, queridos, glória a Deus.
Que tipo de terra é você? É o tema da ministração desta manhã, né? E esse texto ele fala aqui por parábolas, né? Jesus ele gostava muito de falar com parábolas, porque aqui está dizendo sobre a multidão, né? Então ele falava com pessoas que eram simples, né? Não conheciam muitas coisas, então ele falava por parábolas para que houvesse o entendimento mais fácil, a compreensão mais fácil, né? E aqui ele está falando sobre, ele está fazendo uma analogia entre o coração do homem e uma terra, né? Sobre uma plantação e sobre o coração do homem. E ele começa a diversificar coisas aqui, ele começa a falar de várias situações sobre como é você colocar uma semente, né? E aí Jesus, ele está aqui apresentando 4 tipos de pessoas nessa parábola. Existem 4 tipos de pessoas que Jesus apresenta. E eu achei engraçado porque, eu não sei vocês, irmãos, mas sabe, a gente precisa começar a ler a Bíblia de uma forma mais... como é que eu posso dizer? De uma forma mais incisiva, mais emocionante, sabe? Então quando você ler alguma coisa, eu sou assim, quando eu começo a ler, eu começo a imaginar Jesus na época, sabe? Eu vejo Jesus com aquela roupa branca, sandalinha, andando no pó. E você vai ler, se você procurar em Marcos ou em Mateus, a Bíblia vai dizer que era uma multidão tão grande que Jesus pegou um barquinho e ele foi para o meio do barco para poder ter amplitude de voz. Então eu fico imaginando Jesus levantando as carças, indo no barquinho, sabe? Você tem que ter essa coisa, porque senão vira um livro comum, vira uma coisa comum. E a Bíblia fala que havia uma multidão naquele lugar, né? E aí ele começa a falar sobre 4 pessoas, 4 tipos de pessoas que ouviram a mesma mensagem. Todos eles ouviram a mesma mensagem, mas a Bíblia vai dizer que cada um teve uma reação diferenciada. Então você vê, não é diferente nos dias de hoje. A gente prega aqui a mesma palavra, está todo mundo ouvindo a mesma coisa, mas cada um vai ter uma reação, cada um vai ter uma escolha, cada um vai ter uma forma que vai aderir. E Jesus ele está falando sobre essas 4 pessoas. E aí ele começa a falar sobre a parábola. Ele fala que o semeador saiu a semear, né? Vou tentar fazer uma palavra expositiva hoje. Não é a minha dominância, eu não domino isso, eu não sei nem pregar para falar a verdade, né? Eu gosto de dar aula, né? Mas vou tentar ser expositiva aqui. Então ele fala que o semeador saiu a semear. Então ele está contando uma história. E quem é o semeador? É o próprio Cristo. Ele está falando de si mesmo. Jesus ele é maravilhoso porque ele fala de si mesmo o tempo todo. Então ele fala, o semeador saiu a semear. E aí ele vai falando sobre a semente. O que é a semente? A semente é a palavra de Deus. Então o que ele está querendo dizer? Olha, eu estou semeando a minha palavra para todos. Todos, né? Jesus ele não faz acepção de pessoas. Eu até estava falando sobre isso esses dias. Jesus não faz acepção de pessoas. É verdade. Para a salvação ele não faz acepção de pessoas, mas ele faz acepção de atitudes, porque a Bíblia fala que aqueles que o buscam, o encontram, né? Então quer dizer que quem não busca, não acha. Então a questão não é a pessoa, mas é a atitude que a pessoa tem diante de Deus, porque se ela busca, ela encontra. Então Jesus ele está saindo a semear, e ele conta, né? O semeador saiu a semear. E aí ele vai falar do primeiro, né? A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. Então qual é a finalidade do diabo? Não é só que você não creia, mas é que você não seja salvo, porque a intenção de Jesus é salvar. Então quando você não crê, você acaba não sendo salvo, né? Ele ouviu, mas o diabo tirou, né? E como é que o diabo faz isso? O texto diz, eles não creram naquilo que foi dito. Então quando nós pregamos a palavra de Deus aqui, quando nós ministramos algo aqui, o diabo está o tempo todo trabalhando nos nossos corações para que a igreja não creia, para que haja resistência à palavra de Deus, sabe? Para que você não se sinta digno de repente de ser aceito por Jesus, para que você entenda que de repente você pecou naquele dia, aconteceu alguma coisa aquele dia, e ele faz com que você não creia. Ele coloca incredulidade em relação à palavra de Deus. Mas como é que pode, né? Já viu aquelas pessoas que tudo critica, tudo questiona a Bíblia? Mas como que ela foi escrita? Mas como que o mar abriu? Mas como que o maná desceu do céu? Meu filho, se você for ler a Bíblia de forma racional, não adianta. É por isso que é pela fé que nós somos salvos. É pela fé, querido, porque é só doido mesmo. Esses crentes é tudo doido, é doido mesmo, filho. Porque querer que o mar abriu é para doido. Crer que Deus mandava um corvo para alimentar Elias de manhã, de tarde, é coisa de doido mesmo. Crer que caiu um maná do céu e alimentou o povo. Crer que o povo ficou 40 anos no deserto. A Bíblia fala que a roupa não acabou e o sapato não deu ruim.
Tem que ser doido mesmo, então não questiona. Quando alguém começar a brigar com você, a questionar, mas me explica aí, mas a Bíblia foi escrita por homens. Não perca o seu tempo, né? Não jogue pérolas aos porcos, porque você tem que ter fé para ler a Bíblia. Se você não tiver fé, não adianta questionar. E a Bíblia está dizendo aqui, Jesus está dizendo que esta palavra, né? Ela veio, mas o diabo veio e retirou. Por quê? Porque não houve o entendimento da palavra. E todas as vezes que você não entende alguma coisa, você está passível a perder aquilo. A chave, por isso que Oséias vai dizer que o povo pereceu, foi por falta de conhecimento, de entendimento. Quando você não entende, você não desfruta, e isso é em qualquer área da sua vida. Quando você entende chaves na área financeira, você para de padecer em algumas coisas. Quando você entende algumas chaves na área da saúde, você entende que você não passa mais por algumas coisas. Então tudo está na questão do entendimento. Então o diabo vem e ele faz de tudo para que você não compreenda a palavra de Deus. Ele distorce a palavra de Deus. Quantas vezes a gente ministrava algumas coisas aqui em outros cultos e as pessoas vieram nos procurar no final do culto: pastor, mas você falou isso? Eu falei: não, querido, eu não falei. Não, eu ouvi isso. Por quê? Porque o diabo está sempre tentando distorcer, sabe? Aquilo que a gente fala para que você não compreenda. E se você não compreender, você não vai crer. E se você não vai crer, se você não crer, você não vai ser salvo. Porque a Bíblia fala que todos aqueles que creram vão ser salvos. Então o diabo ele vai fazer de tudo para que você tenha uma distorção da palavra e da imagem de Cristo. Porque se a imagem de Jesus for desconstruída, então você não vai crer, você não vai ter fé. É isso que o diabo está fazendo todo esse tempo. Quando a gente liga a televisão, quando a gente vê as coisas que estão acontecendo, como as pessoas estão desrespeitosas, né, com as religiões, com a palavra de Deus, né, pessoas que fazem atos obscenos com a Bíblia, que põem fogo, com essa coisa toda. O que são esse tipo de pessoas? São pessoas que ouviram a palavra em algum momento, mas o diabo veio e roubou do coração delas. Por quê? Porque elas não creram. Né? E aí o diabo vem e toma. E aí Jesus ele continua, né? Ele vai falar: as que caíram sobre as pedras são as que recebem a palavra com alegria quando ouvem, mas não têm raiz. Olha que interessante. Elas creram durante um tempo, mas na hora da aprovação cai fora, elas desistem. Olha que interessante, como a palavra de Deus é maravilhosa, né? Ouviram, elas gostaram, elas se sentiram confortáveis ouvindo a palavra de Deus. Mas a Bíblia vai dizer que esse tipo de gente não tem raiz, porque na hora da dificuldade, na hora da aprovação, elas recuaram, foram para trás, né? E a falta de raiz é algo terrível, porque pessoas que não têm raiz são imaturas e ultrassensíveis. Pessoas que não têm raiz, elas se incomodam com tudo, sabe? Sabe aquele tipo de gente que você precisa de muito dedo para falar com ela, você precisa de muito jeito, olha, tem que tomar cuidado, são pessoas que não têm raiz. Qualquer vento que bate, essa pessoa, ela sai, né? Ela se esvai. A falta de raiz gera pessoas imaturas e ultrassensíveis, e isso te faz ficar vulnerável para o inimigo. Tudo que o diabo quer são pessoas ultrassensíveis, milindras, sabe, queridos? Ore muito, sabe, queridos? Ore muito. Eu falo isso porque eu era uma pessoa extremamente melindrosa. Se você olhasse torto para mim, pronto, eu já não queria ver tua cara pro resto da vida. Só que o crente não pode ser melindra, o crente não pode ser ultrassensível, porque a gente mexe com o inferno. A gente mexe no mundo espiritual, querido, com demônios e principados. Como é que você vai ser uma pessoa sensível? Você vai levar embate, sim. Você vai ser muitas vezes exposto, sim. Muitas vezes as pessoas vão te afrontar. E como é que você vai fazer? Se você for cheio de mimimi, o pastor não pode te corrigir, as pessoas não podem te corrigir, né? Nem Jesus não pode corrigir. Tem crente que nem Jesus pode corrigir. Como é que vai fazer? Como é que você vai crescer? Você não pode. É por isso que nós precisamos ter discernimento espiritual. Porque quando você recebe uma palavra, uma correção, o que você faz? Você tem um discernimento. Você retém o que é bom e aquilo que não é, você lança fora. Nós precisamos ter esse discernimento. Mas a Bíblia está dizendo que esse segundo tipo de pessoa, ela se esvai porque ela não tem raiz. E por que ela não tem raiz? Porque ela não cumpre alguns princípios para que essa raiz cresça, para que essa raiz germine. Porque a raiz, ela precisa de alguns elementos, né? O que uma raiz precisa para ser forte? Primeiro, ela precisa de água. É impossível qualquer raiz, qualquer planta crescer. Ela precisa de adubo.
porque é o alimento para ela. E ela precisa de luz para fazer a fotossíntese. Então qualquer planta, qualquer raiz, ela precisa dessas três coisas: de água, de adubo e de luz. E trazendo para nós, nos dias de hoje, o que isso significa? O que é água? É o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo em nós, ele precisa ser manifestado para que a nossa raiz ela encontre lugares para poder crescer. O Espírito Santo tem que fluir em nós e depois através de nós. Porque quando você planta uma árvore frutífera, por exemplo, e ela tem raiz e ela germina, aquela própria adubo, aquela própria água vai fortalecendo ela. Mas depois ela começa a dar fruto e as pessoas começam a ser abençoadas por ela também. Então o Espírito Santo ele tem que fluir em você e depois através de você. Ele não pode morrer em você. E aí você também precisa de adubo, que é o quê? É a palavra de Deus, que é o alimento. É o alimento que nos fortifica, é o alimento que nos dá força, né? Engraçado que o adubo, ele vem da palavra estrume, que no grego significa humus, né? Quando você ouviu falar do humus, né? Que é o estrume. E sabe qual é o significado dessa palavra? Humildade. Humildade. O estrume quer dizer o quê? Humildade. O adubo quer dizer o quê? Humildade. Eu preciso receber esse alimento que aparentemente parece ser ruim, porque a gente sabe que adubo é, né, caquinha, cocô, é bicho, são coisas que, né, eu estou até tentando fazer uma como é que chama, pastor, né, composto. De alimentos. Então junta a folha, aí você pega a casca de cenoura. Se você pegar tudo aquilo e jogar direto na planta, você vai matar ela. Então aquilo tudo, aquelas cascas, aqueles dejetos, eles precisam se decompor para virar um humus, uma coisa que aparentemente parece ser podre, mas é aquilo que vai virar adubo e é aquilo que vai fortificar a planta. Então você precisa da palavra de Deus juntamente com a água, que é o Espírito, e a luz, que é o principal. Tem planta que você pode botar adubo, você pode botar água, mas ela precisa de luz. Se ela não tiver a luz solar, ela não cresce. E quem é a luz do mundo? É Cristo. Então nós precisamos dessa trilogia. Se nós quisermos ter raízes, se nós não quisermos ser como essa segunda pessoa que no final das contas, quando a adversidade veio, ela foi embora. Por quê? Porque ela não tinha raiz. Quando tem vendaval, a gente percebe: nossa, a árvore caiu. Em São Paulo tem muito isso, né? Olha, a árvore caiu. A árvore caiu. Por quê? Porque não tinha raiz. Bateu aquele vento mais forte um pouquinho, ela tombou, porque ela não tinha raiz. Então nós precisamos entender que nós precisamos de nos relacionar com Cristo, nos alimentar da palavra e nos encher do Espírito Santo. Se quisermos ter raízes profundas, queridos, nós precisamos, né, dessa correlação direta entre Cristo, a sua palavra e o seu Espírito. Porque senão nós não teremos raízes. E aí quando vir a tribulação e vir a adversidade, você não vai suportar. Porque uma coisa é inerente. Eu estava dizendo aqui na quarta-feira, né? Que gostoso que foi aqui. Meu Deus do céu, a gente tinha planejado uma coisa e Deus faz outra. E o Senhor falou uma palavra muito boa, falando lá em Isaías 43, ele falando: olha, o profeta vai dizer: quando você passares pelas águas, elas não te submergirão. E quando você passar pelo fogo, ele não te queimará. Ou seja, ali está dando uma condição: você vai passar pelo fogo e você vai passar pela água. Ele está dizendo: olha, é impossível você viver nessa vida e não passar por adversidades. É impossível, querido. Esses programas de televisão que diga: venha para esta igreja e Jesus vai resolver todos os seus problemas, não vai. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições. Isso faz parte da nossa vida. Isso faz parte do nosso crescimento. Então o texto ele está dizendo que é uma condição: você vai passar por aflição, queira ou não queira, goste ou não goste, sendo santo ou não sendo santo, orando ou não orando, todos nós passaremos por problemas. Mas ele continua dizendo no texto: quando você passar pelo fogo, ele não te queimará, porque eu estarei com você. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Nós vamos passar por tribulações? Vamos passar por adversidade? Vamos, mas nós temos raízes profundas e nós não vamos tombar, porque o Senhor está conosco. Acabou. Mas pastor, é impossível essa situação. Ué, a Bíblia fala que impossível pertence a Deus. Sabe qual é o problema? Nós cremos mais nos problemas e nas adversidades do que na palavra de Deus. Esse é o nosso problema. A gente liga a televisão: o governo falou que vai aumentar a cesta básica, o governo falou isso, a Globo falou isso. Mas e o que a Bíblia diz? É isso, querido, nós temos que andar na contramão desse mundo mesmo.
Não dá pra gente querer viver uma vida igual. Não dá pra gente querer viver uma vida como as pessoas lá de fora. Não, nós não somos daqui. Nós estamos aqui de forma temporária, mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que profetizar a palavra. Nós temos que ter esperança. Nós temos que profetizar que o Senhor vai mudar a nossa sorte. Porque senão o vento bate, querido, e a gente não suporta. Então não se preocupe com a dificuldade, não se preocupe com o deserto. Se preocupe em estar com Cristo, em ter raiz, né? Em se alimentar da palavra e se encher do Espírito. Porque ninguém derruba um crente cheio do Espírito, querido. Não tem diversidade que consiga desanimar um crente cheio do Espírito. Eu lembro de Paulo. A Bíblia vai dizer que Paulo pregava o evangelho em tudo que é lugar, na Macedônia, em tudo que era região. E a Bíblia vai dizer que ele chegava numa cidade, às vezes ele apanhava, era cuspido, fingia de morto. Quando ele via que não tinha ninguém perto, ele levantava, saía de novo e ia pregar o evangelho de novo. Não tem ninguém que abata um crente cheio do Espírito Santo. Não tem desânimo, não tem enfermidade. Nós vimos um videozinho ontem do senhor de 103 anos, não era? 103 anos chamando o povo para trabalhar para o Senhor. Vamos trabalhar, gente. Esse negócio de ficar em casa não dá certo. 72 anos de ministério, mais de 50 anos de casamento. Ele falou: olha, minha esposa faleceu, mas eu não parei. Estou aqui servindo ao Senhor. Não pare, irmãos. Eu vou fazer evangelismo. Irmãos, 103 anos. Não existe aposentadoria no evangelho. Não existe aposentadoria para o reino de Deus. Não existe o meu tempo chegou, o meu tempo acabou. Existe você escolher. Você escolher como Elias escolheu. Elias escolheu não fazer mais. E glória a Deus, o Senhor, querido, respeita as nossas escolhas. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Porque Deus, Ele respeita as nossas escolhas. Aí depois a gente fica chorando: Deus, mas isso aqui não aconteceu, cadê essa promessa? Deus falou: lembra que lá atrás você escolheu parar? Você escolheu continuar na caverna quando eu mandei você sair da caverna? Lembra que eu falei que ainda tinha muito chão para você andar e você falou: mas eu não sou melhor que os meus pais. Mas eu sou o único profeta. E eu falei para você: não, ainda tinha 7.000. Então a gente tem que tomar cuidado com as nossas escolhas, porque Deus, Ele respeita as nossas escolhas. Amém, queridos? E aí, continuando o texto, ele vai dizer que existiram a outra parte, né? As que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem ao caminho são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadureceram. Olha isso, gente. A Bíblia é incrível. Como eu gosto desse livro. Eles ouviram, vocês perceberam que todos três ouviram a mesma palavra. Foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa e cada um tem uma reação diferente, né? Eles são sufocados pelas preocupações, pelos prazeres desse mundo. Eu costumo dizer que são os famosos simpatizantes. Eles ouvem, eles gostam da palavra, eles falam de Jesus, mas na hora que precisar renunciar a alguma coisa, aí não serve. Na hora que precisar abrir mão de alguma coisa, aí eu já não quero mais. Na hora que eu tiver que renunciar muitas vezes o meu prazer para estar no culto, a fazer alguma coisa, renunciar o meu sono para subir um monte, não, aí eu acho que já é exagero, é bobagem. Jejum, para que? Não, aí para mim já é religiosidade, aí para mim já não. Esse é o tipo de gente, né? Que os prazeres do mundo sufocaram. Ele quer Jesus como Salvador, mas ele não quer como Senhor, né? Como aquelas pessoas que vêm para a igreja, tá com o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo, pé na igreja. Ele não quer ir para o inferno, mas ele também não quer se submeter a Jesus. Ele não quer ir para o inferno, mas ele também não quer largar a vida de pecado. É esse tipo de gente. Eles ouvem, né? Eles aceitam a palavra, mas eles não querem largar os prazeres, eles não querem abrir mão de nada. Eles não querem fazer nenhum sacrifício por Jesus. Eles querem o Senhor como Salvador para não ir para o inferno, mas não quer como o Senhor. Só que Jesus, Ele tem que ser o nosso Senhor, né? Que vai dizer lá em Gálatas 2:20, né? Paulo vai dizer: eu já estou crucificado com Cristo. Não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, quem dá a ordem é Ele, quem decide é Ele, quem vai falar o que eu tenho que fazer é Ele. Eu não posso vir e fazer o que eu quero fazer, porque não sou eu quem vivo mais, né? Nós não temos mais querer. Eu lembro que meu pai falava isso para mim quando eu era pequena: pai, eu quero tal coisa. Você não tem querer aqui, minha filha. Meu pai era muito assim, um pai muito dócil, digamos assim, né? Bruto que nem um cavalo. Você não tem querer. Você quer ter querer? Eu tinha coisa de 12, 13 anos. Vai embora, vai pagar suas contas e você vai ter querer. Jesus não é grosso assim, mas trazendo em miúdos, é mais ou menos isso.
Quando nós aceitamos a Cristo, nós precisamos entender que Ele é o nosso Senhor. Só que diferente do meu pai carnal, que não sabe tomar as decisões corretas, Deus é perfeito. Jesus é perfeito. E Ele sabe tudo da forma perfeita. Então quando você se submete à autoridade de Cristo, Ele não vai fazer você errar. Ele não vai fazer você andar por caminhos que te levem ao prejuízo. Eu sempre falo esse salmo, Salmos 25 vai dizer: aqueles que temem ao Senhor saberão o caminho que devem andar. Você vai andar e Deus vai construir a sua estrada. Tem um versículo também que, se eu não me engano, vai estar em Isaías, que vai falar: olha, se você ouvir uma voz, né? Se você tentar errar o caminho, se você fizer alguma coisa errada, virá uma voz por detrás de você dizendo: este é o caminho. Nós temos a vantagem de ter o Espírito Santo de Deus, porque Ele nos direciona em todas as coisas. Não há necessidade de você errar. Não há necessidade, queridos, de você cair em situações. Não há necessidade de você cair em armadilhas, porque a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, sabe? Nós precisamos ter Jesus como Salvador para não ir para o inferno, mas também como Senhor. É Ele que dita as regras. Senhor, o que é que o Senhor quer, né? E aí a Bíblia vai dizer que é o exemplo. Teve vários, irmãos, mas o que dizer de Jesus? A Bíblia vai dizer em Filipenses que Jesus se humilhou e Ele aprendeu a obedecer. Gente, o que é isso? Jesus era perfeito, como é que Ele aprendeu a obedecer? E aí Ele chega quando Ele está na cruz e fala: Senhor, está tão difícil aqui, mas se possível passa esse cálice de mim. E aí depois Ele fala: olha, mas contudo seja feita a tua vontade. Então nós precisamos aprender com Jesus a nos submetermos a Deus em obediência completa e imediata. Sabe? Mas vai doer. Mas vai ser difícil. Mas eu acabei de falar, se você passar pelo fogo, Ele vai passar com você. Se tiver que passar pelas águas, fica tranquila, porque elas não te submergirão. Eu dei os exemplos aqui, eu falei sobre Daniel. Sabe, queridos, Deus podia ter fechado a boca do leão. Deus podia ter matado o leão. Deus podia ter matado o rei. Deus podia ter matado os homens que colocaram Daniel lá dentro. Mas a Bíblia fala que Deus permitiu Daniel entrar na cova. Vocês já pararam para pensar nisso? Por que Deus permitiu? Se Ele era Deus, Ele poderia ter matado os leões. Ele poderia ter feito tanta coisa. Mas sabe por que Ele permitiu? Para que o nome dEle seja glorificado. A Bíblia diz que Daniel entrou na cova. Depois o rei chegou e chamou Daniel e falou: Daniel, você está vivo? E aí ele responde: eu estou. O meu Deus fechou a boca dos leões e eles não me causaram nenhum dano. Às vezes essa situação difícil que você está passando, queridos, não é porque você está em pecado, não é porque é um karma, não é um purgatório, não é nada disso. Às vezes é para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Porque depois daquilo, o rei fez um decreto e falou: agora todo mundo vai ter que adorar o Deus de Daniel. Porque realmente foi provado que esse Deus é poderoso. Lembra de Elias? Teve os 450 profetas de Baal, os 400 de Azira. E aí eles ficaram ali horas e horas e horas e horas. E nada do Deus deles responder. Mas a Bíblia vai dizer que quando Elias ora a Deus, uma oração simples, rápida. Não teve nenhum Senhor, meu Deus, excelentíssimo Pai, não. A Bíblia fala que ele deu graças. Senhor, eu te louvo. Que eles possam reconhecer que o Senhor é Deus. E a Bíblia fala que o fogo desceu. E a partir daquele momento todo mundo teve que aceitar o Deus de Elias como Deus. Até porque todos os profetas foram mortos. Então nós precisamos aprender a nos submetermos a Deus e não termos medo disso. Porque tem pessoas que não se aprofundam em Deus porque tem medo. Não, quanto mais eu orar, quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Mas o galardão também é maior. Esqueceram de falar disso, que o galardão também é maior. Sabe, queridos, então não tenham medo. Não tenham medo de se aprofundar em Deus, de se mergulhar em Deus. Não tenham medo de cumprir o propósito. De repente você parou aí no meio do caminho. De repente Deus está te pedindo algumas coisas. Já faz tempo que Deus está mandando você fazer, tomar algumas atitudes, mudar algumas coisas, tirar algumas coisas, incluir algumas coisas. Às vezes Deus está falando com você já várias vezes e você está relutando com medo. Com medo do que vai acontecer lá na frente. Mas a Bíblia fala que nós não devemos temer, porque o Senhor está conosco. Aquele que nos chamou é fiel para cumprir a promessa. Agindo o Senhor, quem é que pode impedir? Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. E aí mais para frente ele diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Porque ele também diz que o Senhor é o nosso pastor e ele não vai nos faltar.
É nisso que nós temos que nos apegar, não nas dificuldades. Você acha que Deus ia te chamar para cumprir um propósito e Ele não ia te dar as ferramentas? Ele não ia te dar as condições? O problema é que a gente acha que vai vir do nosso jeito e não vai. O Senhor nos manda abrir uma igreja, a gente acha que todo mês Ele vai botar o dinheiro do aluguel na conta. Ele não vai não. Mas Ele deu uma palavra e nós temos que ficar firmes nessa palavra. Não importa, estamos passando pelo fogo? Estamos passando pelas águas? Estamos. Mas isso não vai nos atingir. Nós não vamos parar, nós não vamos retroceder. Até porque a palavra do Senhor declara que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Então, queridos, fiquem firmes, tenham raízes e tenham o Senhor como não só Salvador, mas como Senhor também. Não tenham medo de abrir mão, não tenham medo de renunciar. Sabe, querido, não tenham medo de levar nome de religioso, de beato. Não tenha medo dessas coisas. Se encham do Espírito, se aprofundem em Deus. Vão em busca ao propósito do que o Senhor determinou para a sua vida. Não tenham medo. Não, pastor, mas vai faltar. Não tenha medo. O Senhor vai prover o milagre. E por último, ele vai falar a última classificação de pessoa. E as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouviram a palavra, retiveram e deram frutos permanentes. Então existiram aqui 4 classificações de pessoas. As primeiras 3 classificações escolheram fazer justamente tudo ao contrário do que esse último. Porque na verdade a vida é feita de escolhas. E eles escolheram ir embora. Eles escolheram não crer na palavra. Eles escolheram não renunciar. Eles escolheram não terem o Espírito Santo dentro dos corações. Mas a Bíblia diz que esse último exemplo, ele creu, né? Ele ouviu, ele abriu o coração, ele deixou a palavra entrar e ele guardou a palavra, né? O louvor antigo dizia, né? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi. Esse é o segredo. Quando você guarda a palavra no teu coração, você gera temor. Então quando você vai pecar, você fala, opa, eu conheço a palavra. A Bíblia fala que o pecado vai me separar de Deus. Quando você vai tomar uma atitude, opa, essa atitude aqui, e o Espírito Santo, irmãos, olha, ele é maravilhoso, porque o Espírito Santo, ele nos acusa, ele nos mostra. Eu não sei se vocês já passaram com isso, às vezes eu vou fazer alguma coisa, e não é pecado nem nada, mas na hora eu sinto uma trava, o Espírito Santo, eu acho que não é o momento, não é a hora, não é a maneira. Sabe, nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, né? E aí aqui ele continua uma coisa que eu achei muito interessante, porque a Bíblia vai dizer que eles deram frutos. Então não bastou ouvir, não bastou aceitar, não bastou guardar. A Bíblia fala que no final das contas ele também tem que frutificar, porque uma semente boa gera um fruto bom. E aquele fruto bom, quando ele cai na terra, ele gera outra semente boa, que gera outra semente boa, que gera outra semente boa. Então nós temos que frutificar. Isso é condicional. Mesmo no meio das adversidades, nós precisamos frutificar com a nossa vida. Porque se você é um crente cheio do Espírito Santo e sarado, você vai gerar outras pessoas dessa maneira, cheias do Espírito Santo. E como nós estamos precisando de pessoas cheias do Espírito Santo nesses dias. Sabe, queridos, nunca antes na história desse país, como dizia aí um antigo presidente, um atual presidente, nós precisamos de tantas pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas com discernimento, pessoas resilientes, irmãos. As pessoas desistem por qualquer coisa, e quando elas se chateiam com a igreja, em vez de ela sair daquela igreja para uma outra igreja, não, ela sai do evangelho, ela larga Jesus, e Jesus não fez nada. Jesus não fez nada para nós. Aliás, tudo que ele podia fazer, ele deu o seu tudo, para que a gente não precisasse fazer nada. Ele já fez o tudo. Sabe, queridos, nós precisamos ser resilientes, sabe, precisamos frutificar. Sabe, eu gostaria que você parasse um pouquinho aí, 2 minutinhos para refletir na sua vida, se você tem frutificado. Vir para a igreja não é frutificar. Ter o seu devocional com Deus todo dia não é frutificar. Trabalhar na obra e fazer as coisas na igreja, isso não é frutificar.
Frutificar é fazer com que a sua vida fale a própria vida de Deus. As suas ações precisam demonstrar Jesus. Sabe, queridos, frutificar é você chegar num ambiente atribulado e de repente quando você pisar naquele lugar as coisas mudam. Sabe, no seu trabalho quando você chega lá, tá aquele clima, você chega, tudo muda. Isso é frutificar. Isso, sabe, é fazer as coisas acontecer. Às vezes eu chegava no trabalho, era tensão, final de mês, fechamento, aquela loucura. De repente eu pisava, nossa, graças a Deus a Michelle chegou. Ai, graças a Deus, eles pediam até oração. Porque a gente precisa mudar os ambientes. Não existe esse negócio, esse ambiente é difícil, esse bairro é ruim, esse local. Gente, isso não existe, porque então o Espírito Santo é limitado? Quer dizer que o Espírito Santo só age num lugar, no outro ele não age. Não, nós aqui precisamos nos encher do Espírito Santo, porque nós precisamos pisar naquele lugar ser transformado por Deus. Quando Jesus separou os discípulos e ele falou, olha, vão lá, eu vou encher vocês, vão sem alforje. E o Senhor mandou ele ir para todos os lugares. Falou, vão lá, vocês têm que dar fruto. Vocês vão pôr a mão no enfermo, eles vão ser curados. Vocês vão expulsar os demônios e eles vão sair. Nós precisamos frutificar, queridos. Sabe, a gente precisa ter, sabe, como aquela passagem de Moisés que a Bíblia vai dizer que quando ele desceu do monte, depois de ficar 40 dias lá, a Bíblia vai dizer que o rosto dele brilhava. As pessoas não conseguiam olhar, ele tinha que pôr o véu. Sabe, queridos, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos brilhar aonde a gente for. A gente tem que brilhar, a gente tem que frutificar. As pessoas têm que reconhecer o nosso talento, têm que reconhecer, sabe assim, os dons que a gente tem, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então seja o melhor no seu trabalho, seja o melhor na sua igreja, seja o melhor vizinho, seja o melhor em tudo. Ah, pastor, isso não é orgulho? Não. Jesus vai dizer, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando você não faz as coisas direito, aí é que você deturpa a palavra de Deus, né? Quando você compra e não paga, mas não é crente? A gente tinha uma época antigamente, não sei se vocês pegaram essa época, que quando falava assim, não, fulano é crente, não, pode vender para ele é crente, não, pode vender. Lembra disso? É. Eu lembro que às vezes a gente ia fazer evangelismo, irmãos. Olha, vou te falar, viu? Hoje é mamata esse evangelismo que a gente faz. A gente ia no meio da boca. Lembra disso? Favela do Divinéia, lá em cima, irmãos. Os caras com a metranca. A gente chegava, a gente da igreja, a gente é pastor. Não, pastor pode entrar, pastor pode subir. E eles davam cobertura pra gente. A gente andava a favela todinha, lá na comunidade do Vietnã, em São Paulo. Irmãos, eu nunca andei num lugar tão atribulado, com tanto traficante, com tanta gente, esgoto, a céu aberto, uns bequinhos, cada beco que a gente entrava, colocava. Não, vocês são pastores? Não, beleza, pode entrar. Vai hoje. Infelizmente, por causa do mau testemunho, se o pastor tentar entrar na favela, é capaz do bandido dar um tiro na cara dele antes dele subir. Quando fala que é para crente, não, pelo amor de Deus, não vende para crente não, que essa raça não paga. É tudo sem palavra. Sabe, irmãos, nós precisamos quebrar isso com o nosso testemunho. É por isso que nós temos que brilhar a nossa luz, sim. É por isso que a gente tem que ser os melhores em tudo que a gente faz. É por isso que lá no seu trabalho você tem que ser o melhor. Se é a sua empresa tem que prosperar. No meio dos seus vizinhos você tem que ser o melhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que a vossa luz brilhe e para que você frutifique e seja como essa quarta pessoa aqui, né, que ouviu a palavra. Mas ele não só ouviu a palavra, porque ouvir todos ouviram, né? Todos ouviram a mesma palavra, mas esse último teve um diferencial. Ele ouviu, ele acolheu a palavra, ele guardou e ele praticou a palavra. E isso fez com que ele frutificasse. Então, sabe, não venha só para a igreja. Isso que você está ouvindo hoje, procure praticar. Sabe, vá praticar, vá falar de Jesus, vai dar frutos, para que você não seja, depois de um tempo, você caia nessas últimas 3 etapas, que de repente você desanime por causa das tribulações, porque de repente você não tem a raiz, e talvez deixe que o diabo entre e roube a palavra do seu coração, porque uma vez que a palavra foi roubada, dificilmente você vai conseguir deixar ela entrar de novo. Porque o espírito de incredulidade, irmãos, é algo terrível. Sabe, ore para que você tenha um coração quebrantado. A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele não rejeita um coração contrito e quebrantado, irmãos. Quando Jesus vê você se derramando, mesmo no meio das suas tribulações, das suas dificuldades, Ele estiver adorando, a Bíblia fala que Ele não suporta. A Bíblia fala que Ele não resiste. Sabe o que é não resistir? Na minha visão santificada, eu acho que Ele levanta do trono, Ele chama os anjos. Gente, vamos lá, vamos fazer alguma coisa, porque eu não resisto a esse coração.
Mas a Bíblia vai dizer que ele resiste aos soberbos, porque o soberbo, ele acha que ele não precisa de Deus, o soberbo acha que ele não precisa das pessoas, e nós vamos sempre precisar das pessoas. Tenha isso, é por isso que o diabo se isola, para que as pessoas não venham para a igreja. Ela se decepciona, a primeira coisa que ela faz é sair da igreja, viver isolada, porque quanto mais isolada você está, mais vulnerável para o diabo você fica. Mas a Bíblia fala que nós temos que congregar, e tudo que Jesus fez é por pessoas. Você não vive sem pessoas. Não dá para viver isolado, porque pessoas nos ferem, é verdade, mas é pessoas que nos curam também. E o diabo não quer que você seja curado. É por isso que ele fala para a gente ficar isolado em casa, para a gente não ter mais, não, a igreja é tudo igual, o pastor é tudo igual. Nós somos cheios de falhas mesmo, querido, porque todos nós temos falhas. Mas nós precisamos todos os dias recorrer ao Espírito Santo de Deus, crescer, melhorar e frutificar. Falhou, pede perdão. Errou, pede perdão. E bora, vamos tocar o Evangelho de Deus, porque ainda há muito a fazer. Amém, queridos? Fique de pé em nome de Jesus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Que você medite, né? Que tipo de terra é você? Que tipo de coração é o teu? Não permita que a incredulidade tome conta do teu coração. Não permite que as suas raízes sejam muito rasas, né? Não sejam crentes melindrosos. Não sejam crentes ultrassensíveis, porque isso não faz parte do Evangelho. Não sejam pessoas volúveis que quando bate a dificuldade, você simplesmente larga tudo. Não. Seja resiliente, seja resistente, seja forte, né? Para que o Senhor possa usar a tua vida. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos nesta manhã. Nós te agradecemos por esta palavra. E eu rogo nesta manhã, Pai, para que esta palavra, que é a semente do Senhor, seja colocada nos corações que estão aqui, que estão online, que vão ouvir depois, amanhã, em qualquer outro lugar. Que elas germinem, ó Deus, e que elas encontrem espaço para germinarem e frutificarem. Eu oro para que o Senhor ajude os meus irmãos nos seus momentos de dificuldade, de tribulação. Que o Senhor nos dê força para suportar o que precisamos suportar, porque existem desertos, existem provações que não dá para fugir, que são necessárias, mas a tua palavra nos garante que o Senhor estaria conosco, que o Senhor não nos abandonaria. Então, Senhor, dá um sinal para os teus filhos do teu favor, responde que o Senhor está com eles, mostra que o Senhor está com eles mesmo numa situação adversa, que eles possam ver a manifestação do teu Espírito, ó Pai, e que eles possam ser ajudados por Ele. Nós oramos, ó Deus, para que a gente aprenda a frutificar no Senhor. Não queremos, ó Deus, sermos crentes apenas que comem, mas que não frutificam e que não alimentam essas pessoas. Não, nós queremos alimentar o nosso próximo. Nós queremos, ó Deus, alimentar essa juventude. Nós queremos, ó Deus, alimentar a população brasileira. Nós queremos, ó Deus, alimentar o nosso país e as nações. Então nos ajude a frutificar, nos dá inteligência, sabedoria, nos dá discernimento para saber o que vem dos céus e o que vem do inferno. Nos dá, Senhor, inteligência para tomar atitudes corretas. Nos dá, Senhor, Pai querido, os dons espirituais para que a gente possa, Senhor, edificar a tua igreja. Derrama dons de cura, derrama dons de profecia, interpretação de línguas, derrama dons sobrenaturais, Senhor, nesta manhã sobre esta igreja, para que a gente possa edificar o teu reino através da tua palavra, Senhor. Nós cremos na tua palavra e existe uma promessa de que o Senhor não nos deixaria só. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós cremos nessa palavra e nos apegamos a ela nesta manhã. Que o Senhor possa trazer alento e conforto aos corações, e que a sua presença possa invadir as nossas vidas de tal maneira que sejamos, ó Deus, fortificados nesta manhã. É assim que eu oro pelos meus irmãos e declaro a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus. Quantos foram abençoados por essa palavra nesta manhã poderosa? Que o Espírito Santo realmente nos faça frutificarmos e que a nossa semente seja lançada em uma boa terra, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, antes de nós finalizarmos o culto, vamos orar pela Valéria. Valéria está fazendo hoje 83 anos, aleluia. Vem aqui, Val. Glória a Deus, glória a Deus. A gente estava achando que ela era filha da dona Valdeni, ela é irmã da dona Valdeni, gente. Você está entendendo? E aí ninguém sabe, vem só para enganar a gente, entendeu?
Mas glória a Deus, é a irmã da dona Valdeni, mãe do Cicinho, e a gente... Eita maravilha, Deus é bom demais. Vamos interceder pela vida da Valéria. Vem aqui, Van, vem aqui. Vanessa, ora aqui pela sua irmã, glória a Deus. E abençoa ela. Vamos estender as nossas mãos, abençoar a Valéria. Pai, nós te agradecemos por mais um ano que o Senhor tem dado vida e a tua vida em abundância. Nós declaramos, Senhor, que ela é abençoada com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor possa trazer novos anos, Senhor, de alegria, que ela possa fluir, Senhor, nos dons que o Senhor já derramou sobre a vida dela. Que ela possa, Senhor, ser a diferença e passar, Senhor, o teu amor por onde ela for. Pai, que ela possa colher, não somente aonde ela plantou, mas que venha um tempo de colheita abundante sobre a vida dela. Que o coração dela, Senhor, possa contemplar a tua fidelidade. Nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo dom da vida da tua filha. E nós declaramos, Senhor, que ela é amada e preciosa para esta casa e para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Uhul. Maravilha. E a Val já falou que hoje é churras na faixa para todo mundo. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é lindo. Glória a Deus. Gente, vamos encerrar o nosso culto de celebração nesta manhã poderosa com essa palavra dos céus. Quero agradecer a presença de todos, aos nossos irmãos que nos acompanharam online, que a bênção do Deus Altíssimo seja sobre a sua vida, por onde você estiver. Aproveite e compartilhe o máximo possível para que outras pessoas sejam edificadas por essa palavra poderosa, pelo que Deus está nos fazendo nesse lugar, e nós viveremos um tempo extraordinário dos céus em nome de Jesus. Que amanhã a sua segunda-feira seja a melhor segunda-feira da sua vida e que você possa viver uma semana extraordinária de respostas e milagres de Deus em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Obrigado por esta manhã poderosa, por tua presença no nosso meio. Senhor, leva-nos para os nossos lares, debaixo da guarnição do governo e do comando do teu Espírito, nos dando um domingo próspero, uma semana de vitória. Ó Deus, que nessa semana de consagração respostas do céu sejam liberadas sobre nós. Nos sustenta-nos, ó Deus, debaixo da tua poderosa mão. Que no culto de quarta-feira a tua glória seja presente nesse ambiente, que no tempo de oração integra, Senhor, no monte o Senhor nos revele os teus segredos, que no domingo a tua glória, ó Deus, seja latente no nosso meio. Ó Deus, nós consagramos, ó Senhor, a nossa semana em ti. Nos livra-nos, ó Deus, nos dê guarnição, saúde, bênçãos para a glória do teu nome. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações e comunhão do Espírito Santo e eterno seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, desde agora para todo sempre. Toda a igreja diz bem forte: amém. Que o Senhor nos abençoe. Até o próximo encontro, querendo Deus.